Bom dia, sexto ano, tudo bem? Então, hoje, dia 10 de agosto, vamos ver divisão de decimais. Mas antes de eu falar da divisão de decimais, eu quero perguntar para vocês uma coisa. E aí, como é que foram as atividades de sexta-feira? Vocês fizeram a correção direitinho? Porque eu estou vendo poucas visualizações, tá? Nas minhas aulas, em especial matemática, é claro. Mas então, assim, porque quando a gente vai fazendo passo a passo, eu sei que tá difícil, mas tenta se organizar durante a semana para vocês conseguirem assistir os vídeos, ok? Então, vamos começar aqui. Então, vamos lá. Divisão de decimais. Vamos considerar dois tipos de divisão decimais. As divisões exatas e as não exatas. Vamos falar da divisão exata. A loja Preço Bom está vendendo um televisor de 43 polegadas por R$ 1.395,90. Paulo deseja comprar esse televisor e quer pagá-lo em 10 vezes sem juros. Qual o valor das parcelas que Paulo irá pagar? A divisão pode ser feita de três formas: deslocando-se a vírgula para a esquerda, tantas casas quantas forem os zeros da potência de 10, tá? Ou seja, eu tenho aqui o valor que o Paulo gastou, 1.395,90 e vou dividir por 10. Olha só, essa primeira aí, que é deslocando a vírgula para a esquerda, por quê? Na multiplicação, a gente desloca a vírgula para a direita. Na divisão, a gente desloca a vírgula para a esquerda. Então, o 10... eu sei que tem um zero, então eu vou deslocar a vírgula para a esquerda, tá? Para a esquerda, uma casa apenas. Então, ó, vai ficar 139, ó, e 59. Esse zero aqui, pessoal, ó, esse zero aqui não precisa repetir aqui, ok? Esse é o primeiro exemplo. O B, agora, é transformando em fração decimal. Como é que eu vou transformar? Ó, 1.395,90 dividido por 10. Agora eu vou fazer transformando em fração decimal. Como é que eu vou transformar? Olha só, prestem atenção. Eu tenho aqui 1.395,90. Então, para eu transformar, eu não tenho duas casas decimais? Então, eu vou colocar esse número todo que eu estou vendo, ó, 13,95,90. Então, vai ficar 139.590 sobre 100. E vou dividir por 10. Não é isso? Aí, quem lembra da regrinha da divisão de fração? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, não é isso? Então, ó, vai ficar 139.590 sobre 100 vezes, ó, eu vou inverter o 10. O 10, ó, todo número tem um 1 embaixo, então vai ficar vezes 1 décimo.
que vai dar quanto, pessoal? Ó, eu não posso cortar esse zero com esse zero? Posso. Então, ó, vai ficar 139.590 sobre 100 vezes 1/10, como eu cortei os zeros aqui, vai ficar 13.959 sobre 100. Agora eu vou transformar essa fração no número decimal. Eu não tenho 2 zeros, então eu vou ter 2 números depois da vírgula. Então, na realidade, vai ficar 139,59. Vocês observaram que tanto de um jeito quanto do outro está dando o mesmo valor, ok? E também nós temos o algoritmo da divisão. O algoritmo da divisão, que é o terceiro exemplo, eu posso igualar as casas decimais, que é, vamos lá, vamos colocar o número 1.395,90, não é isso? Dividido por 10. Ah, mas professora, como é que eu vou fazer isso? Olha só, agora é que vai chegar onde a gente quer. 1.395,90. Quantos números eu tenho depois da vírgula? Eu não tenho 2, então vou acrescentar 2 zeros aqui do outro lado, ok? Então, ó, eu acrescentei os 2 zeros para igualar as casas decimais e corto a vírgula, eu esqueço a vírgula. Agora, eu vou dividir esse valor normalmente. Ó, eu tenho 1.000, então eu tenho que pegar 1.395. 1.395 dividido para 1.000 vai dar 1. 1 vezes 1.000, 1.000 para 395, sobra 395, não é isso? Agora vou descer o 9. Aí ficou 3.959 dividido para 1.000, que vai dar 3. 3 vezes 1.000, 3.000 para 3.959, 959, não é isso? Agora eu vou baixar o zero. Ficou 9.590. 9.590 dividido para 1.000 vai dar 9. 9.590 menos 9.000 vai ficar 590. Agora, legal, ó, vamos lá. Eu tenho mais algum número para descer? Não, só que eu sei que esse valor dividido por 1.000 não é 139, então eu vou continuar a conta. Como é que eu vou continuar? Eu vou acrescentar um zero por minha conta, mas eu acrescentando esse zero, eu obrigatoriamente eu tenho que acrescentar a vírgula do outro lado. No quociente. Então, ó, agora sim, ó, 5.900 dividido para 1.000 vai dar 5. 5 vezes 1.000, 5.000 para 5.900, 900. A mesma coisa, pessoal, ó, 900 não dá para dividir 1.000, vou acrescentar um zero. Só que tem um porém. Quando eu acrescentei um zero aqui em cima por minha conta, eu fui obrigada a colocar a vírgula. Só que depois da vírgula, quando eu acrescento, quando nós vamos acrescentar zero, nós não precisamos mais colocar um zero no quociente ou vírgula. A gente tem que dar continuidade na divisão normalmente. Então, 9.000 dividido para 1.000 vai dar 9, que vai restar 0. Então, ó, nos 3 exemplos que eu fiz,
deram o mesmo valor. Tá vendo? Então, eu tenho a divisão de 10, na base 10 aqui, que é só deslocar a vírgula para a esquerda. Eu tenho, no exemplo B, transformar a divisão numa fração, correto? Transformei a divisão numa fração, que não é o caso que vocês precisam fazer. Quando for na base 10, 100, 1000, aí esse é o modo mais rápido de se fazer. Agora, esse modo aqui é o último a pensar, porque é o mais trabalhoso. Então, aqui, ó, vocês também têm o algoritmo da divisão. O algoritmo da divisão também nós temos que ter bastante atenção, porque quando não acaba o número aqui em cima para descer, a gente vai aplicar um zero por nossa conta, mas automaticamente a gente tem que vir com a vírgula e continuar a conta até terminar, ok? Então, é desse jeito que a gente faz as divisões, tá? Então, vamos lá agora para a divisão de decimais. Ó, então, nós podemos ver aqui, ó, que nos 3 casos, nas 3 formas diferentes de divisão, obtemos o mesmo valor para a prestação do televisor que Paulo quer comprar, não é? Então, agora, vamos ver divisão de decimais. Na divisão entre 2 decimais, procedemos da mesma forma. Veja os exemplos a seguir, ó, transformando em fração. A mesma coisa ele fez. Ele pegou 1,8, vou fazer um exemplo aqui para vocês verem. 1,8 dividido por 0,05. Olha só, eu vou fazer dos 2 modos, tá? Transformando, vamos transformar esse aqui em fração. Transformando em fração, vai ficar 1,8 é a mesma coisa que 18 sobre 10. Dividido 0,05 é a mesma coisa que 5 sobre, temos 2 números depois da vírgula, então 5 sobre 100. Agora é só nós resolvermos aqui, ó, divisão de fração, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Olha aqui que legal, ó, eu posso cortar esse 0 com esse 10, não é isso? O 18 e o 5 eu não consigo cortar, mas eu consigo cortar esse 10 que sobrou com esse 5, que vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. 18 vezes 2, quanto vai dar? 36. Então, ó, 1,8 dividido por 0,05 é 36. Agora, a gente vai resolver através do algoritmo da divisão, que é o que a gente está aprendendo. Vamos colocar 1,8 dividido por 0,05. Olha só, pessoal, como é fácil. Eu tenho quantos números aqui depois da vírgula? Eu tenho apenas 1. E aqui do outro lado, eu tenho 2. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou acrescentar um 0, tá? E esquecer as vírgulas. Então, na realidade, vai ficar 180 dividido por 5. 0 à esquerda não vale nada, ok? Então, 180 dividido por 5. Agora, eu vou fazer a divisão normal. Ó, 18 dividido para 5 vai dar 3. 3 vezes 5, 15. Para 18, 3. Vou baixar o 0. 30 dividido para 5, 6. 6 vezes 5, 30. Para 30,
0. Olha só se não deu o mesmo resultado. Deu 36 e aqui também deu 36. Então, você sabe que essa conta está correta. Então, resumindo, toda vez que eu tiver um número decimal dividindo um número decimal, olha só o que eu tenho que fazer. Eu tenho 3,6 dividido por 1,2. Olha só, eu não tenho uma casa aqui? Então eu esqueço a vírgula. Quanto é 36 dividido para 12? Dá 3, que resta 0. Agora, um exemplo. Vamos lá para o exemplo B. Outro exemplo, eu quero dividir um número decimal por um número inteiro. Vamos lá, eu quero 3,6 dividido para 6. Olha só, eu tenho 3,6 dividido para 6. Quantos números eu tenho aqui depois da vírgula? 1. Então, eu coloco o 0 aqui e esqueço da vírgula. Vai ficar 36 dividido por 60. Só que 36, pessoal, é um número menor que 60. Então, o que eu tenho que fazer? Vou acrescentar um 0 por minha conta, só que eu acrescentando esse 0 aqui, obrigatoriamente, eu tenho que acrescentar 0 e vírgula no quociente. Agora sim eu posso fazer a minha conta, ó. 360 dividido para 60. Ó, 360 dividido para 60 vai dar 6. 6 vezes 60, 360. Para 360, 0. Então, ó, 3,6 dividido para 6 vai dar 0,6. Isso aí, ó, se eu for passar para fração, 3,6 dividido para 6 é a mesma coisa que 36 décimos dividido por 6. Aí, o que eu faço para resolver divisão de fração? Repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Olha aí quanto vai dar. Eu tenho os 36 e 6, ó, vai dar 1, que vai dar 6. Aqui não dá para simplificar, 6 vezes 1, 6, 10 vezes 1, 10. 6 décimos, que 6 décimos é a mesma coisa que 0,6. Tá vendo como é fácil? Então, é dessa forma que eu quero que vocês façam, tá? Agora, eu vou pedir para vocês fazerem... Ah, não, espera um pouquinho. Faltou a divisão não exata, né? Faltou eu explicar a divisão não exata. A divisão não exata é uma divisão que podemos... em uma divisão não exata, podemos determinar o quociente com quantas casas decimais forem necessárias. Quanto mais casas decimais, menor será a margem de erro. Porém, trabalhar com muitas casas decimais se torna pouco prático. Quando efetuamos divisão cujo resultado é um número decimal inexato, geralmente calculamos com a aproximação de casas decimais. Por exemplo, o quociente entre 4,6 e 2,8 com a aproximação de 2 casas decimais, de 3 casas e de 4 casas. Então, eu vou fazer aqui com vocês. Eu tenho 4,6 dividido... Eu tenho 4,6 dividido por 2,8. Olha o que vai acontecer. Vou cortar os 0.
tá? Que fica mais fácil. Vou cortar aqui, desculpa, as casas decimais, para eu não precisar acrescentar zero aqui em cima. Por quê? Aqui tem uma casa decimal e aqui também tem uma. Então, vai ficar 46 dividido por 28, que vai dar 1. 1 vezes 28, 28. Para chegar a 46, falta quanto? Ó, 1 vezes 8, 8, para 16, 8. 1 vezes 2, 2, emprestou para 3, 1, 18. Só que, pessoal, 18 não dá para dividir 28, concordam comigo? Então, ó, vou acrescentar um zero e uma vírgula. Automaticamente, eu acrescentando um zero por minha conta, eu tenho que acrescentar a vírgula no quociente. Aí vai ficar 180 dividido por 28, que vai dar 6. Ó, 6 vezes 8, 48, para 52. 6 vezes 2, 12, com mais 4 que subiu, 16. 16 para 17, 1, porque o 8 emprestou aqui para o zero. Agora, 12 dá para dividir 28? Não, vou acrescentar o zero. Depois que eu acrescentei zero e coloquei vírgula, quando eu for acrescentar zero de novo, eu não preciso mais acrescentar nem zero e nem vírgula aqui do outro lado. Eu vou fazer a conta agora normalmente. 120 dividido para 28, se for por 5, vai passar. Então, vai ser por 4. 4 vezes 28, ó, 28 vezes 4. 4 vezes 8, 32, vai 3, 4 vezes 2, 8, 11, 112. 112 para 120, 8. Olha só, eu aqui, eu tenho quantas casas decimais? 2 casas decimais. Se eu pedir para vocês, façam a divisão de números decimais não exato com apenas 2 casas decimais. Vocês vão parar aqui, porque eu já tenho 2 casas decimais. Aí eu tenho com 3, se eu pedir com 3 casas decimais, se eu pedir com 3 casas decimais, o que vai acontecer? Em vez de eu parar aqui no 8, né? Correto? Em vez de eu parar aqui no 8, eu vou fazer a conta normalmente, ó. 1 vezes 28 para 46, 18, vou acrescentar um zero e vírgula. 180 dividido para 28 vai dar 6, que restou 12. 12 não dá para dividir 28, 120 dividido para 28 deu 4, que restou 8. Aí eu quero 3 casas decimais. 3 casas. Então, eu vou acrescentar o zero, 80. Então, ó, 80 dividido para 28 vai dar quanto? Se eu colocar o 3, vai passar, porque 3 vezes 8 é 24, vai ficar 84. Então, vai ser por 2. 2 vezes 28, 56. 56 para 80 é só subtrair. 6 para 10, 4. 5 para 7, 2. 24. Olha quantas casas decimais eu agora tenho. 3 casas decimais. E com 4 casas decimais, pessoal, é só eu continuar, ó. 240 dividido para 28. 240 dividido para 28 vai dar 8. Deixa eu ver se vai dar 8. 28 vezes 8. 8 vezes 8, 64, vai 6. 8 vezes 2, 16, com 6, 16 com 6, 22, dá. Então, ó, se 240 dividido para 28, vai dar 8. Por quê? 8 vezes 28 é 224. 224 para 240, 16. Tá vendo, pessoal? Eu fiz, ó, com 1, 2, 3, 4 casas decimais. Então, ó, essa conta aqui, ela tem o quê? Ela é não exata, tá? Então, essa conta aqui, ela não tem fim. Ela vai dividindo, 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 dividindo e não tem fim, ok? Por isso, nós chamamos de decimais não exatos. Divisão de números decimais não exatos, ok?
Agora, eu vou estar passando para vocês atividades. Então, pessoal, eu vou passar atividades para vocês agora da página 187 e 188, números 30, 31, 33, 35, 36 e 39, ok? Façam que na próxima aula eu vou estar vindo com a correção, tá? Não é difícil, façam com atenção. Eu escolhi os exercícios que mais vocês estão precisando para poder treinar essas divisões na base 10, transformar frações em porcentagem, tá? E eu vou estar aqui também passando para... deixa eu explicar para vocês antes de qualquer coisa, porque, olha só, eu tenho aqui o número 33. O número 33, eu vou explicar uma para vocês conseguirem fazer. Representa as frações a seguir na forma de porcentagem. Na letra A, está 1/4. Como é que eu vou transformar esse número aqui em porcentagem? Eu tenho duas opções. Eu posso dividir o 1 por 4, tá? Eu dividindo 1 por 4, vou fazer da mesma forma, ó. 1 dá para dividir 4? Não. Vou colocar um zero no dividendo e vou colocar um zero e vírgula no quociente. 10 dividido para 4 vai dar quanto? 2. 2 vezes 4, 8. Para 10, 2. Então, ó, 0. 20 dividido para 4, 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, 0. Então, como é que eu vou transformar 1/4 em porcentagem? Eu não achei 0, a divisão de 1 por 4 não deu 0,25, então eu vou transformar esse número decimal em fração, que no caso 0,25 é a mesma coisa que 25 sobre 100. Porque eu tenho duas casas decimal, então vai ser sobre 100. E lembra na aula anterior, qualquer número, qualquer fração com um denominador 100, ele pode ser transformado em porcentagem. Então, ó, 1/4 é a mesma coisa que 25%, ok? Então, eu expliquei esse número 3 para estar relembrando a aula passada. Um beijo a todos, fiquem com Deus e qualquer dúvida é só me chamar.